vou dar um pequeno exemplo aqui de uma força construtiva e uma força destrutiva em relação à força da vida, por exemplo. O orixá Obatalá. O orixá Obatalá é o orixá da criação da vida. É ele que pega o barro e modela o ser humano do barro. A Jalamopim, ele modela o ori do ser humano. E ali, do corpo de barro e do ori de barro, o próprio Olorum vem e sopra nas narinas do boneco de barro, e esse boneco de barro ganha vida. E esse boneco de barro é a espécie humana. Somos todos nós. Vejam como criação e destruição estão sempre em constante contato. Diz esse Tandifá que cada vez que o Batalá pegava um pouco da lama, do barro, da terra, daí o seu título Obala Moreire, proprietário da boa argila, a terra chorava. E o Batalá ficava com pena e devolvia a terra. Por isso ele nunca que conseguia criar o ser humano. Observem, o Batalá aqui é o princípio da criação. Um dia, o Ajogum da morte, Iku, estava passando, viu a cena e falou para o Batalá: não, você tem pena que a terra chora? Pode deixar que eu pego. Eu pego a porção de terra que você precisa e você faz o ser humano. Tá bom? O Batalá, tá bom. Então, a morte, ou morte, né? Iku foi lá, pegou a porção de barro e a terra chorou. Então, Iku disse o seguinte para a terra: não, façamos o seguinte. Yale Onile, a divindade mãe, a sagrada mãe terra. Façamos o seguinte. Eu vou dar essa porção de barro ao Batalá para o Batalá criar o ser humano. Mas, como eu sou o Ajogum da morte, eu vou dizer que, num determinado momento, este barro tem que voltar para a terra. Então, a morte tem que acontecer e a destruição do corpo que o Batalá moldou será feita na terra. Então, o ciclo da vida e da morte. E assim o Batalá esculpiu o ser humano. E por isso, dentro dos mitos dos orixás, é que o ser humano nasce, cresce e morre, para que esse barro original retorne à sagrada Mãe Terra. Observe nessa pequena lenda, nessa pequena história, como é muito claramente estabelecida uma relação entre o Batalá, aqui representando o princípio daquilo que é criativo, daquilo que é uma força de expansão, de vida, e como Iku, o Ajogum da morte, é uma força de destruição dessa vida, de restituição à matéria original. Uma história muito simples, mas ao mesmo tempo muito representativa. E aí agora que entra a questão por que Yami é tão poderosa. Porque somente Exu e Yami são as forças espirituais que conseguem ter acesso e controlar os Ajogum, as forças negativas. Então, se o próprio Batalá, que é o criador da vida, não consegue controlar Iku, que é o Ajogum da morte, pois nesse sentido eles possuem forças similares para que haja o ciclo da vida e da morte, Yami sim, Yami consegue. Yami Oxorongá consegue, com a sua poderosa força espiritual, controlar as forças negativas, controlar as forças destrutivas, os Ajogum. E só tem 2 orixás que fazem isso, Exu e Yami Oxorongá. Nenhum outro orixá faz. Isso por si só, esse conhecimento por si só, já dá a vocês uma noção clara do porquê é tão importante aprender sobre o culto e a magia de Yami Oxorongá. Porque não há nenhum outro culto entre os orixás, além de Exu, é claro, que possa interferir de forma tão poderosa na sua vida, anulando, controlando as forças destrutivas e negativas da sua vida. Observem, só por esse pequeno motivo, que é gigantesco, o poder e a importância de Yami.
E isso nos faz pensar de uma outra forma. Isso nos faz entender da forma correta como funciona a prática e a magia dos orixás. Eu vejo muitas pessoas procurando sacerdotes para jogar, para resolver um problema. Ah, eu estou desempregado. Preciso muito trabalhar, mas não consigo. Estou há meses e meses desempregado, colocando currículo, por exemplo, né? Estou dando o exemplo do dia a dia, simples. E não consigo, os caminhos estão fechados, as coisas não acontecem. Aí, essa pessoa procura um sacerdote. Esse sacerdote pode dizer, por exemplo, olha, vamos fazer uma oferenda a Exu, a Ogum, né? Para abrir seus caminhos, para que as coisas possam fluir. E aí, a pessoa vai e faz a oferenda, a coisa abre um pouquinho, caminha um pouquinho, mas para. Aí vai, se esforça, abre uma oportunidade ali, quase consegue, mas não consegue. Caminha um pouquinho, não consegue aquilo que queria, ou quando consegue, consegue mais ou menos um pouco daquilo que almejava. Isso tem uma explicação. A culpa é de Ogum? Não, claro que não. A culpa é de Exu? Não, claro que não. A culpa é do mau preparo do sacerdote, que não aprendeu a pensar da forma correta, dentro do culto de Ami, a prática apropriada para neutralizar o negativo. Não adianta você querer trazer para si todas as coisas boas do mundo, todas as forças espirituais positivas para abrir o seu caminho, se você não sabe tirar junto as negatividades, aquilo que atrapalha. Se você fica querendo trazer as forças positivas, não, eu preciso ter caminho aberto, eu preciso ter prosperidade, você vai trazendo, buscando, 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 você fica igual aquele burro andando atrás de uma cenoura. Toda hora tem que fazer alguma coisa, toda hora tem que fazer um ebó, toda hora tem que fazer uma obrigação, toda hora tem que se iniciar em alguma coisa, para a coisa dar um passo, 2, 3, né? Mas nunca chega naquela plenitude, por um motivo muito simples. Se você só traz aquilo que é positivo, que, claro, tem lógica, você precisa tirar o negativo. Você precisa afastar as forças dos Ajogum, as forças que atrapalham a sua positividade. E é só Yami Oxorongá que faz isso. Simples assim. Isso não sou eu que estou dizendo. É a tradição milenar do culto aos orixás que afirma isso. Portanto, se você precisa, você não está conseguindo trabalho, não está tendo caminhos abertos, que você faça os rituais positivos para abrir seus caminhos. Claro, isso é muito bom, não é? Mas você também precisa tirar os obstáculos que atrapalham o seu caminho. E você sabia que existe uma divindade que controla e que põe os obstáculos na vida do ser humano? Pois é, existe. Essa divindade se chama Elenini. Elenini é a divindade dos obstáculos. Então não adianta só fazer o ebó para Exu, não adianta só fazer a oferenda a Ogum para abrir seus caminhos. Você também precisa tirar Elenini, os obstáculos do seu caminho, da sua vida. Pois, se você traz aquilo que é positivo, mas não tira aquilo que é negativo, vive um eterno conflito. Então, abre um pouquinho o caminho, mas o obstáculo aparece. Abre mais um pouquinho o seu caminho, o obstáculo vai lá, aparece de novo. Então, fica como se fosse uma força que vai e volta, vai e volta, vai e volta. E fica nesse ciclo, tudo andando de uma forma muito pequena, tudo andando de uma forma muito passo a passo, né? A passos pequenos, quando anda. E é por isso agora, então, que você pode entender por que isso acontece. Entenderam? Por isso Yami é tão importante. É Yami que vai tirar o Elenini, os obstáculos da sua vida. É Yami que vai tirar a morte, Iku. É Yami que vai tirar a Isan, a doença. É Yami que vai tirar o Embol, o infortúnio financeiro. É Yami que vai tirar o Eju, que vai tirar as confusões, os litígios. É Yami que vai tirar o Ewon, a prisão, as suas mau caráter da sua vida. É Yami que vai tirar a Igban, as perdas inexplicáveis.
que acontece no seu caminho e tantos outros aspectos negativos, né? É apenas Yami Oxorongá que consegue fazer isso. Por isso, nesse curso de Yami Oxorongá, você aprende 3 pilares fundamentais. 1, os nomes de Deus, as manifestações do Olodumare. 2, os nomes e as funções dos títulos, dos nomes de Exu. E 3, os fundamentos de Yami Oxorongá para anular todos os ajoguns, todos os negativos da sua vida. Essa ferramenta poderosa você encontra aqui, no nosso curso Yami Oxorongá, Fundamentos e Magias. Não adianta você fazer a sua obrigação, né? Ou fazer os rituais de PC, que eu ensino, mais de 100 aqui no nosso curso, mais de 100 rituais de PC, que são os apaziguamentos, né? Não adianta você fazer as obrigações, se iniciar em Ami, por exemplo, falando em português, né? Se não é feita a prática correta, que é esse domínio sobre os ajoguns na sua vida. Isso é muito importante. Então, essa primeira informação, de tantas que eu poderia e posso falar sobre Ami, é talvez o coração, o aprendizado do coração mais importante da magia do culto de Ami. Quando alguém me pergunta por que eu preciso aprender a magia e a prática do culto de Yami Oxorongá, é porque somente este culto e esta magia é capaz de retirar os aspectos destrutivos, os ajogun, da sua vida. Não adianta só procurar e trazer aquilo que é bom. Você precisa também saber tirar o mal, tirar o aspecto destrutivo. Muitas pessoas também me perguntam, mas para fazer isso eu preciso ser raspado no orixá? Eu preciso ser iniciado? Não, não. Yami Oxorongá é muito anterior a isso. Para aprender isso, não é necessário ser raspado. A raspagem, como o pessoal fala no popular, é um procedimento de iniciação de culto de orixá. No culto de Yami existem outras formas de estabelecerem as relações, que nós vamos conversar, que são chamados os imule, ou o pacto com as Yami Oxorongá. O modelo de iniciação no culto de Yami é completamente diferente do que se entende da parte de orixá, da parte de Ifá e outros.